Uma frase em uma postagem sobre "eu deveria ter preparado mais uma mala" despertou um sentimento comum e adormecido no coração de todos os viajantes ao redor do mundo. A frase não era apenas uma questão física de malas transbordando. Por trás dela estava o desejo implícito de querer levar mais coisas e o profundo lamento pelo tempo. Se eu pudesse ter ficado mais um pouco naquele lugar, o final de uma viagem é sempre envolto numa ponta de melancolia. Qual paisagem surge primeiro em sua memória? É a beleza capturada pela câmera, as iguarias não terminadas da feira noturna, ou talvez o aroma da brisa subtropical que você sentiu de repente na plataforma do metrô. As redes sociais ao redor do mundo estão repletas de listas de coisas que pessoas que visitaram o Brasil lamentam não ter feito ou comprado o suficiente. Pão de mel. Por que não comprei a caixa inteira na época? Aquele açaí na tigela era pura felicidade congelada. Eu devia ter comprado o pó de guaraná em um pacote maior para levar para casa. Eu faria uma viagem só para comer novamente aquele pão de queijo da padaria de esquina e o bolo de mandioca de feira. Nunca bebi um refrigerante tão único quanto o Guaraná Antártica gelado que tomei no calor. Foi a melhor bebida da minha vida. Para eles, a comida das lanchonetes e padarias do Brasil não é apenas uma refeição conveniente, mas uma iguaria inesquecível que cura o cansaço da viagem e satisfaz a alma. Uma bebida comprada na prateleira do supermercado se transforma em uma memória impossível de encontrar em qualquer outro lugar ao voltar para casa. Fitas do Senhor do Bonfim, meias esportivas funcionais, óleo de copaíba e cremes hidratantes, esses itens do dia a dia tão facilmente disponíveis no Brasil, só revelam sua qualidade e valor surpreendentes na vida pós-viagem. No entanto, entre os inúmeros arrependimentos materiais, o que mais toca o coração de todos é a simples confissão murmurada por uma mulher. Afinal, o que eu mais queria não era um objeto, mas sim um pouco mais de tempo no Brasil. Esta frase é a declaração de um lamento mais profundo e imenso, que transcende a necessidade de roupas e bens. Eu queria sinceramente rezar mais uma vez no santuário vibrante da Igreja do Bonfim. Eu queria vaguear sem pressa pelas ruelas históricas e desconhecidas do Pelourinho. Eu queria saborear novamente aquele caldo de cana com pastel que tomei no carrinho de esquina, com pouca doçura. Eu queria apenas mais um momento naquele ar cheio de calor humano. A memória da comida, o conforto dos itens de uso diário e a atmosfera sentida na pele, tudo isso é percebido com total clareza no momento em que se retorna à rotina. É uma experiência insubstituível que só pode ser vivida no Brasil. Por isso, agora eles fazem uma nova promessa para futuras viagens. Da próxima vez, não hesitarão em comprar um item, mas sim em absorver a emoção do momento sem hesitação. Em vez de apenas visitar, dedicarão mais tempo para saborear e viver cada instante lenta e atentamente. A lista de coisas esquecidas de comprar no Brasil, contada por mulheres do mundo todo, não é de marcas de luxo ou joias caras. São aqueles itens extremamente comuns, encontrados nas prateleiras dos supermercados ou padarias, que fazem parte da nossa vida diária. Coisas baratas, acessíveis e muito próximas do cotidiano que no coração daquela mulher se transformaram em lembranças mais brilhantes e vívidas do que qualquer gema preciosa. Se houve um único arrependimento nesta viagem, foi não ter comprado a caixa inteira disso. Com essa voz, o pão de mel foi o primeiro a chamar a atenção. Não é apenas um doce. O pão de mel brasileiro há muito se tornou uma cultura. O azedo do mel, a doçura do chocolate e suas variações com recheios, cada loja tradicional carrega uma história única daquela terra. Um viajante que veio do Japão em busca de uma marca centenária específica foi surpreendido por um pão de mel com brigadeiro de coco recém-saído do forno em uma doceria por onde passava. Considerando a bagagem, ele comprou apenas 3 unidades. Seu grito de dor, se eu soubesse, teria comprado mais. É apenas um entre os inúmeros ecos que inundam a seção de comentários. A febre não diminui, mesmo cruzando fronteiras. Encontrei na internet, mas o frete é mais caro que o produto. Comprei para dar de presente para a família e não sobrou nenhum para mim. Isso transcendeu
a existência de um mero item para se tornar uma experiência emocionante. Vozes assim ecoam de todos os cantos do mundo, mas o que mais aqueceu o coração de muitos foi um vídeo enviado por uma família italiana. Uma menininha, com os olhos brilhando após morder o último pedaço de pão de mel de fubá comprado durante a viagem ao sul de Minas, gritou: "Mamãe, essa é a melhor coisa do mundo." A mãe, embora concordasse, lembrou-se de que era o último dia da viagem ao Brasil e eles estavam prestes a pegar o trem para o aeroporto, sendo impossível voltar. "Na próxima viagem, vou encher uma mala inteira só de pão de mel", ela jurou, abraçando a filha. Outro item que dizem ter causado impacto em muitos viajantes são os refrigerantes brasileiros. Para eles, não é apenas um refrigerante doce, mas um frescor inesquecível gravado profundamente na memória, junto com o calor úmido do verão e o cansaço da viagem. Um jovem da Alemanha chamou o Guaraná Antártica, que encontrou em um boteco-bar de a melhor bebida da minha vida. O aroma único de Guaraná e a sensação refrescante que desceu pela garganta depois de suar a camisa visitando as ruínas de uma fazenda histórica de café no verão de 35 graus. Não era só gelado. Havia um sabor que fazia o coração ficar alegre. Eu sempre pensei que a melhor bebida fosse a cerveja alemã, mas o Guaraná brasileiro pode ter tomado esse lugar, pelo menos para mim, ele disse. Uma universitária americana postou nas redes sociais que não conseguia esquecer o suco de maracujá com leite que bebeu na feira. A postagem viralizou instantaneamente, dando início a uma jornada global em busca de bebidas brasileiras. No entanto, todos encontraram o mesmo obstáculo. Por mais que procurassem produtos semelhantes em seus países, de alguma forma não conseguiam mais saborear aquele gosto. Alguém encomendou pó de açaí, polpa de fruta pela Amazon, tentando recriar a experiência, mas o sorriso amargo após o primeiro gole dizia tudo. Quando se fala em bebidas que causam esse sentimento, é impossível não mencionar o açaí na tigela. No Brasil, é uma bebida nacional, que todos bebem. No exterior, é conhecido pelo nome de Brazilian Smoothie ou Frozen Superfood, mas muitos viajantes afirmam categoricamente: parece igual, mas é completamente diferente. A textura perfeita do açaí puro, o equilíbrio entre o sabor da fruta e os acompanhamentos e o atendimento personalizado do vendedor perguntando o ponto da fruta, só isso é insubstituível. Um casal do Canadá comprou pacotes de pó de açaí pronto no aeroporto e o saboreou com carinho em casa, mas logo acabou. Eles disseram que encontraram em um supermercado asiático no exterior por 3 vezes o preço do Brasil. A impossibilidade de replicar a textura recém-preparada fez seus dedos tremerem ao clicar no botão de compra. Porque apenas uma bebida pode cativar tanto? Isso ocorre porque nossa memória armazena não apenas o paladar, mas empacota a experiência completa. O ar do momento, a umidade da estação, o cheiro e até o fluxo de motos visto pela janela. Só de ver a tigela de açaí, eles se lembram de toda a viagem ao Brasil. As lanchonetes de estrada e os botecos do Brasil são um verdadeiro parque temático de iguarias. Um jovem de Singapura trouxe para casa 15 pacotes de diferentes sabores de salgadinhos e farinha de mandioca temperada. Ele ficou emocionado com a riqueza do caldo e os pedaços de carne de verdade, dizendo que toda vez que saboreia, quer reviver a viagem. Uma americana, fascinada pelo pão de queijo quentinho do café, elogiou seu sabor e, ao voltar para casa, desenvolveu a síndrome da falta de pão de queijo. Seu vídeo gerou uma tempestade de ressonância com comentários como: "Eu entendo esse aroma, é de outro nível comparado aos dos EUA." Um chefe francês de sobremesas descreveu o pão na chapa, pão francês com manteiga, assim: "A casca é crocante e doce, mas o miolo é macio e fofo. Uma textura simples, mas viciante." Isso não é tanto um pão, mas um símbolo do calor humano brasileiro. Impulsionada pela sua postagem, uma peregrinação aos pães artesanais brasileiros se tornou a nova tendência entre os amantes de pão em todo o mundo. Coxinha, o churrasco de rua, o sorvete de tapioca, todos ficaram gravados em seus corações como uma milagrosa iguaria única que só pode ser desfrutada durante a viagem. E o ponto comum em todas as lembranças de comida é a frase: "Ah, por que eu não comprei mais?" Um lamento cheio de carinho. No entanto, ao escutar atentamente
e buscar o verdadeiro sentimento por trás de suas vozes, descobrimos que não se trata de simples desejo material ou alimentar. A raiz é um desejo mais profundo e puro. Eu queria embalar e levar para casa todo o calor humano que senti naquele momento. Uma mulher disse calmamente: o que eu realmente queria não era uma lembrancinha, mas sim um pouco mais daquele tempo do Brasil adicionado à minha própria vida. Um símbolo dessa frase é a existência dos amuletos fitas obtidos em santuários. Um casal americano comprou 10 fitas do Senhor do Bonfim vermelhas no Pelourinho. Saúde, sorte, segurança na viagem, cada fitinha continha um desejo diferente. Eles disseram que apenas observá-las lado a lado, sentindo a textura do bordado e os dizeres levemente diferentes, lhes trazia uma paz de espírito incrível. Ao voltar para casa, eles deram as fitas para a família e amigos. Como resultado, até mesmo pessoas que não costumavam se interessar por religião ou espiritualidade receberam-nas com sorrisos sinceros e genuínos. Um amigo a pendurou no carro, outro na carteira e um terceiro no estojo do passaporte, usando-a com carinho. Eles disseram que toda vez que viam o sorriso do destinatário, sentiam que realmente queriam compartilhar essa bênção com mais pessoas. A fita do Bonfim não é apenas um adorno, é um presente de alma que transforma o desejo de segurança para o outro em algo tangível. Nela está contida uma bênção calma e calorosa, obtida apenas naquele lugar especial chamado viagem. E o que surpreendentemente gerou uma enorme repercussão foi a história das meias. Um jovem da Alemanha, em uma visita a uma fábrica de tecidos em Santa Catarina, ou uma cidade produtora de meias, comprou uma dúzia. No momento em que as vestiu de volta em casa, ficou chocado com o conforto incomparável. A espessura média que envolvia gentilmente os pés, o ajuste perfeito sem apertar demais e o material desodorante surpreendente que não abafava o suor mesmo no clima úmido do Brasil. E o preço era de menos de R$10, cerca de $2 por par. Na sua próxima viagem, ele comprou em grandes quantidades na farmácia e em lojas locais, levando meias brasileiras de design simples. Eu nunca mais vou conseguir usar outras meias, ele postou. Sua postagem, acompanhada do lamento doloroso: 3 pares não é o suficiente, da próxima vez preciso de uma dúzia, gerou uma onda de comentários de pessoas com a mesma experiência. Algumas até declararam que na próxima viagem metade da mala seria preenchida com toalhas e meias brasileiras. Essa história das meias se tornou um catalisador para que o mundo reconhecesse a alta qualidade dos produtos têxteis brasileiros do dia a dia. E, justamente por ser algo usado todos os dias, se tornou a melhor lembrança que faz a pessoa recordar da viagem diariamente. Alicates de unha, máscaras faciais, pomadas para dor, hidratantes e o óleo de coco multiuso, esses itens de casa facilmente encontrados em drogarias, emocionaram muitas mulheres. Diferente dos produtos estrangeiros, que são rápidos no efeito, mas têm forte irritação, há uma delicada consideração e segurança contida nos produtos brasileiros. Uma dona de casa da Inglaterra chamou o panelão de ferro fundido brasileiro de ferramenta mágica, durabilidade surpreendente, cozinha qualquer coisa e é fácil de usar. Só este utensílio transformou o meu tempo de cozinhar, que eu odiava, em um momento de alegria, ela disse. Seu sorriso sincero gerou muita ressonância. Outro caso simbólico é a história de um americano com uma faca artesanal do sul do Brasil ou de Pernambuco. O fio incrivelmente afiado da faca de aço que ele trouxe do Brasil impressionou profundamente sua esposa. Sem que ele percebesse, a faca se tornou exclusiva dela. Dizem que ela chegou a declarar: "Sinto muito, mas esta faca é minha a partir de hoje." Mesmo uma ferramenta simples guarda o poder de enriquecer a experiência e até a vida de uma pessoa. Eles sentiram que a fonte desse poder está na sólida produção brasileira, o espírito do feito no Brasil. No entanto, o que realmente capturou seus corações e não soltou foi o intangível por trás dos objetos. Um jovem do Canadá, em uma rua de artesãos em Minas Gerais, entrou por acaso em uma pequena loja de cerâmica. Nas prateleiras estavam dispostas xícaras de chá artesanais,
únicas, nenhuma com exatamente o mesmo formato. Ele se apaixonou por uma, mas, considerando o dinheiro no bolso e a bagagem, acabou desistindo da compra. Ele disse que também teve medo de quebrá-la na viagem. Contudo, semanas após voltar para casa, a imagem daquela xícara continuava na sua mente, sem ir embora. Porque eu não comprei, ele se arrependia quase todos os dias. Finalmente, ele usou o Google Maps para encontrar a loja e até enviou uma mensagem pelo Facebook. A resposta da loja foi chocante. Aquela xícara já foi levada por alguém que tinha o destino o ache de ter lá. Ele respirou fundo e teria dito: o arrependimento de não ter comprado é muito, muito maior do que o arrependimento de ter comprado. O trabalho artesanal só pode ser obtido através da ressonância entre o coração do Criador e o seu próprio, naquele momento, naquele ar do presente, naquele encontro. No instante em que percebemos isso, os objetos da viagem se tornam o peso de um axé destino, que não pode ser medido pelo preço. As silhuetas solitárias das viajantes na fila do portão de embarque no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, em seus corações, fervilhava algo mais forte do que a relutância em voltar. Pense, se eu tivesse só mais um pouco de tempo. Essa frase ecoava incontáveis vezes em suas mentes. Os doces que queriam comprar, o santuário que queriam visitar, o boteco onde queriam comer, as coisas que queriam fazer. Havia uma montanha de planos, mas o tempo passou rápido demais. Essa impaciência e frustração se espalhavam lentamente em seus corações. Uma família da Itália, no dia anterior ao retorno, decidiu adiar o voo por uma semana. Eles relataram isso anexando uma foto de felicidade nas cataratas do Iguaçu. Esta ilha não nos deixa ir embora. Um grupo de jovens americanos, embora rissem, dizendo que 2 semanas passaram em um instante, tinham um arrependimento genuíno em seus olhos. O avião taxiando na pista, a costa brasileira lentamente se afastando pela janela. Naquele instante, as luzes da feira que não puderam visitar, o charme das ruelas que não puderam explorar, o banco do parque onde não puderam sentar, os fragmentos da viagem vieram à tona de uma vez. Era um pesar mais profundo e pungente do que o pão de mel perdido ou o refrigerante esquecido. Nesta terra, talvez até o tempo e os corações sejam tratados com um pouco mais de paixão. Cada canto das ruas e becos, embora agitado, é cheio de vida, fazendo a cidade inteira parecer que está acolhendo o visitante. Um obrigado sincero do atendente da lanchonete ou da loja de sucos pode aquecer o coração. Até mesmo as ipês roxos floridas na beira da estrada fazem a pessoa sentir a mudança das estações e a conexão com a natureza. Tudo isso são tesouros especiais escondidos no cotidiano. A fumaça do incenso e os cânticos de oração que envolvem o templo ao anoitecer da primavera, o som animado dos tambores e o samba que ecoam nas ruas históricas no verão, o pôr do sol que tinge os campos de dourado no outono e o brilho do sol, a sensação incrível de frio e calor coexistindo, segurando um café quentinho no inverno. Uma vez experimentadas essas paisagens, é impossível esquecê-las. As estações do Brasil não apenas passam, mas nutrem profundamente a alma. No entanto, esse sentimento é algo que não cabe em nenhuma mala, por maior que seja. 25 anos morando aqui e ainda não é o suficiente. Em que outro país alguém se sentiria assim? Essa frase que se espalhou nas redes sociais não era um mero pensamento de turista, mas a emoção genuína de alguém que viveu no Brasil por muito tempo. Dessa frase transparece um fato. O Brasil não é um lugar que se visita e se encerra. É uma pátria que continuará existindo como cenário de fundo da alma, mesmo depois de voltar para casa. Porque a emoção tocada no instante da viagem era tão grande que, não importa quanto tempo ficassem, sempre sentiriam que não era o suficiente. A viagem curta trouxe o desejo, e a viagem longa revelou o charme mais profundo do Brasil. Tudo isso os fez voltar a esta terra. Isso se deve ao fato de que os viajantes perceberam o verdadeiro charme do Brasil, o calor humano. Eles escolheram pão de mel, beberam açaí, pediram a fita do Bonfim. Cada ação era uma prova de que não queriam esquecer aquele momento insubstituível. Eu estava realmente lá naquele momento. Os objetos se tornaram um interruptor que abre a porta da memória.
Mas justamente por isso, eles perceberam que há uma área da alma que nunca será satisfeita apenas por objetos. Essa percepção é o caminho para a compreensão de que o próprio tempo tem um valor real. Os viajantes que tocaram a alma do Brasil fizeram um juramento a si mesmos no futuro. Na próxima vez vou levar 2 malas. Vou comprar sem hesitar o que eu quiser na hora. E, o mais importante, vou sentir mais, saborear mais e passar o tempo mais devagar. Essas palavras nasceram do arrependimento passado. Contudo, isso não é mais um lamento negativo, mas sim uma decisão firme e brilhante, voltada para o futuro. Desta vez, farei uma viagem que me satisfaça do fundo do meu coração. Uma mulher escreveu em seu diário: para equilibrar o tempo agitado, mas acolhedor, que senti no Brasil, da próxima vez farei uma viagem de 3 semanas, de estação diferente, explorando o país de ponta a ponta. Outro homem adicionou uma nota ao seu plano de viagem: um lugar por dia, nas ruas históricas que me interessam. Não apenas obter objetos, mas caminhar pelas ruas, sentir o cheiro, ouvir as pessoas e absorver o sol subtropical. Acreditamos que o acúmulo desses momentos fugazes é o que eles realmente desejavam do fundo do coração. Se pudermos trazer um lampejo de recordação aos seus corações, ficaremos extremamente felizes. Esta história será apresentada em 2 vídeos. Por favor, continue assistindo ao próximo vídeo. O que é aquela coisa que só os brasileiros conseguem fazer? Aqui está Paris, a capital da beleza e da arte, onde o design e o luxo do mundo se reúnem. Em um canto desta cidade, uma jovem designer está se preparando para dar seu próximo passo. Nesta cidade onde o passado e o futuro se cruzam, a tradição é respeitada e, ao mesmo tempo, novos designs e criatividade nascem. Esta é Paris. Nesta rua de Paris está uma mulher em busca de seu sonho. Eu sou Claire, especializada em arquitetura tradicional europeia e design de interiores. Trabalho como arquiteta em Paris e este é meu 2º ano. Fui atraída pela beleza da arquitetura tradicional e do design de interiores europeu e mergulhei neste mundo. Para mim, que estou apenas começando, cada dia é uma sequência de desafios e descobertas. Esta cidade tem muitos edifícios lindos que amo. O design detalhado, o charme que não desbota com o tempo. Meu sonho é proteger e transmitir isso para a próxima geração. Com um pensamento tão fervoroso, Claire recebeu um projeto de renovação para um hotel de luxo nos arredores de Paris. Era um desafio inédito para ela. Enquanto Claire se preparava para a reunião do projeto, uma colega lhe contou algo interessante. Claire, sua proposta está muito boa, mas o cliente fez um pedido especial. Pedido especial? O hotel é um edifício com mais de 80 anos de história. Eles querem manter o exterior tradicional e, ao mesmo tempo, incorporar o conforto moderno. Além disso, eles querem levar em consideração a sustentabilidade e a ecologia de forma exaustiva. Um design que proteja a tradição e seja ecologicamente correto. Não será fácil coexistir beleza e funcionalidade, mas, se eu conseguir, será um grande passo na minha carreira. Claire participou da reunião com nervosismo. O pedido do cliente foi mais específico e desafiador do que Claire esperava. O ponto-chave deste projeto não é apenas a renovação. É preciso proteger a beleza tradicional do edifício e integrar a tecnologia moderna e o conceito de sustentabilidade. Os produtos para janelas e acabamentos internos, os materiais de construção, desejamos usar os da empresa Aura Sustentável, uma marca que simboliza a excelência brasileira em têxteis técnicos e materiais de construção verdes. Além disso, os uniformes do hotel e os detalhes do interior devem utilizar os tecidos funcionais e ecológicos e os componentes patenteados deles. De volta ao escritório, Claire olhou para o projeto e franziu levemente a testa. Eu já ouvi falar da Aura Sustentável. Sabia que o Brasil era um reino de têxteis funcionais, mas por que tanta insistência nesta empresa? O projeto é uma grande oportunidade, mas o pedido especial do cliente também me causou uma enorme pressão. Deve haver uma razão especial para a manufatura brasileira. Certamente há algo que eu não sei. Neste momento, Claire ainda não sabia a história surpreendente e a paixão dos artesãos brasileiros por trás do nome da marca, nem o impacto que isso traria.
Após o trabalho naquele dia, o nome da empresa brasileira especificada pelo cliente permaneceu fortemente na mente de Claire. Eu quero saber mais sobre esta empresa brasileira. Impulsionada por esse pensamento, ela decidiu começar a investigar. Naquela noite, ela ligou o computador em casa e imediatamente começou a pesquisar sobre a Aura Sustentável. Eles eram de fato campeões discretos no campo de têxteis funcionais e materiais de construção verdes. Mas eles estão envolvidos até mesmo no design de interiores de um hotel de luxo? Que tipo de empresa é essa? Eles detinham 70% da participação de mercado em tecidos para marcas esportivas de primeira linha globalmente e estavam à frente do mundo em patentes ecológicas. Uau, isso é incrível! Claire ficou surpresa com a tecnologia após a pesquisa. O tecido feito de borra de café reciclada, o vidro inteligente para economia de energia e a filosofia por trás disso era muito mais profundo do que ela imaginava. Bem comum juntos pelo futuro. Esse é o conceito deles, não apenas buscar o lucro, mas também a contribuição para o meio ambiente e a sociedade. Que mentalidade tipicamente brasileira. Isso é impressionante. Existem tantos tipos de tecidos funcionais amados pela indústria da moda mundial, e eles são feitos com uma técnica tão delicada. Sabendo disso, quem não os escolheria? Os produtos brasileiros não são apenas peças ou materiais. São a cristalização da tecnologia de precisão e da dedicação dos artesãos. No campo de materiais de construção verdes, esta empresa brasileira também estava à frente com sua própria tecnologia, com uma linha de produtos que considerava o desempenho térmico, o meio ambiente e o design. Aos olhos de Claire, parecia particularmente atraente. Não é apenas ecologicamente correto, mas também tem um design tão bonito. Parece perfeito para o projeto de renovação do hotel que estou supervisionando. Mas essa informação não é suficiente. Como os brasileiros conseguiram isso? Se eu não vir com meus próprios olhos, não sentirei que entendi. Assim, Claire decidiu viajar para o Brasil para confirmar a tecnologia e a filosofia da empresa. Lá, ela testemunharia não apenas a fábrica ou os produtos, mas a paixão dos artesãos e a própria base da cultura brasileira. Ao chegar ao Brasil, Claire caminhou pelas ruas de São Paulo ou Belo Horizonte. Seus olhos se detiveram nos templos e árvores antigas que se erguiam silenciosamente entre os arranha-céus modernos. Era agitado, mas ao entrar no beco, a vida cotidiana fervilhava. Esta paisagem parece misturar tradição e modernidade no mesmo espaço, mas é cheia de energia. É esta a estética brasileira? No dia da visita à fábrica, Claire, nervosa, visitou a sede e a unidade de produção localizadas no interior de São Paulo. Só este edifício dinâmico parece transmitir a filosofia da empresa, um design que coexiste com a natureza, plantado com espécies nativas. Na sala de reuniões, o responsável explicou a filosofia e a história da empresa. Na tela, foram projetadas as palavras "bem comum, juntos pelo futuro", e um diagrama explicando o conceito. Nós não apenas fabricamos produtos, estamos comprometidos em retribuir à sociedade e ao meio ambiente, visando a felicidade de todos os envolvidos. Este é o ciclo virtuoso. Claire anotou com uma expressão séria: o conceito de retribuir à sociedade. Talvez isso tenha criado um valor que transcende a mera tecnologia. Uma empresa que realmente abraça a filosofia de contribuir para a sociedade através dos negócios. Talvez esse seja o segredo da força das pequenas e médias empresas brasileiras. Ela ficou surpresa com a tecnologia avançada. O tecido inteligente com controle de temperatura para uso polar. O responsável explicou a tecnologia que resiste a ambientes extremos e o processo de desenvolvimento relacionado. Em um projeto conjunto, com uma expedição internacional, o tecido da empresa foi adotado para resistir àquele ambiente especial. Era necessária altíssima funcionalidade em impermeabilidade, isolamento térmico e elasticidade. A tecnologia brasileira está ativa não apenas na vida cotidiana, mas também apoiando o desafio humano em ambientes extremos. No momento em que tocou o tecido, Claire sentiu uma textura inesquecível. A tecnologia brasileira está ativa em um lugar que transcende a imaginação. Esta empresa esconde um potencial infinito.
Próximo lugar que ela visitou foi a fábrica de processamento e tecelagem, onde os produtos nascem. Lá, ela testemunhou não apenas o processo de produção, mas o próprio espírito de dedicação do artesão. Claire, que visitava sob a explicação do responsável, estava fascinada por cada cena. Nas fábricas brasileiras, a fabricação inteligente realizada por máquinas de última geração e os ajustes delicados feitos por humanos são combinados de forma requintada. Um processo tão complexo é feito inteiramente em um ciclo contínuo, um stop. A técnica é impressionante. O que sustenta o produto não são apenas as máquinas. A existência dos engenheiros e mestres que monitoram os detalhes e protegem a qualidade é indispensável. Um mestre estava inspecionando a trama sutil do tecido, verificando a permeabilidade do produto acabado. Aquela silhueta emocionou Claire. Por que essa sensação é tão suave e ao mesmo tempo forte? Claire perguntou ao mestre. Porque somos muito exigentes em todas as etapas, desde a seleção do fio até o processamento final. E por mais que as máquinas evoluam, quem decide a qualidade final é a experiência e o tato humano. Por trás de produtos perfeitos existe um trabalho tão delicado. É essa precisão que constrói a qualidade do feito no Brasil. Acredito que esta é também a fonte de confiança no Brasil. Em outra área da fábrica, um engenheiro estava verificando a qualidade do revestimento do vidro economizador de energia. Ele disse: nosso trabalho não é apenas fabricar materiais de construção. Para enriquecer a vida dos usuários e proteger o planeta, não cedemos nos detalhes. Este é o espírito de manufatura brasileira. Claire assentiu profundamente esta atitude de fazer algo para alguém. Eu também quero incorporar esse espírito no meu design. Ao deixar a fábrica, Claire olhou para as expressões sérias dos funcionários. Nas mãos dos artesãos estava depositado não apenas o trabalho, mas o orgulho. Isso porque eles olhavam para as pessoas do outro lado do produto e o criavam pensando nelas. Claire também ouviu a história do fundador da empresa com o responsável. A origem do espírito da empresa é o conceito brasileiro de gratidão, agradecer a terra e a safra. Se não buscarmos a felicidade para os outros, nós mesmos não poderemos prosperar. Esta é a nossa crença inabalável, herdada pelo fundador e por cada funcionário. O responsável disse: este conceito não é apenas um slogan, é um manual de ação que cada funcionário herdou e pratica. A cultura de manufatura brasileira e o espírito valorizado por esta empresa têm um profundo ponto em comum. É a dedicação aos detalhes e a consideração pelo usuário. E a paixão de tratar o cliente como um amigo. A crença de que fazer é fazer o melhor para alguém permeia toda a empresa. A paixão da empresa brasileira tocou novamente o coração de Claire. Eu também quero aplicar esse espírito no meu design. Aliás, senhora Claire, você sabia que temos um pomar de açaí cooperativo em Belém? Perguntou o responsável. Uma empresa de alta tecnologia e materiais de construção tem um pomar de açaí? Por quê? Temos uma tecnologia central para fazer tecido desodorante funcional a partir de resíduos de açaí ou borra de café. Inicialmente, era por motivos ambientais, mas depois cooperamos diretamente com os produtores locais de açaí, com o desejo de apoiar a agricultura brasileira e enriquecer toda a região. Uma empresa de manufatura contribuindo para a região através do apoio à agricultura é realmente o próprio ciclo virtuoso. Exatamente. Os agricultores com quem cooperamos vivem uma vida estável e essa bênção se espalha por toda a comunidade. Além disso, também usamos parte dos lucros para atividades de proteção ambiental e apoio à educação em áreas remotas. Temos um café na sede que usa esses grãos de café. Por favor, venha tomar um quando estiver no Brasil. Que ótimo! Eu irei com certeza. Ouvi dizer que a qualidade do café brasileiro é boa. Deve ser um café delicioso. Os olhos de Claire brilharam. Ela também aprendeu sobre o compromisso da empresa com o meio ambiente. Outro tema importante do espírito de manufatura brasileira é a fusão de tecnologia e sustentabilidade. Esse esforço se tornou uma grande inspiração para a Claire. A empresa não apenas fabrica, mas também se dedica ativamente à proteção do meio ambiente natural. É um esforço para proteger o próprio planeta, não apenas para criar produtos.
Na própria produção da fábrica, as considerações ambientais são incorporadas. Por exemplo, aumentando a eficiência do uso de energia e reduzindo o consumo de energia através da reciclagem de águas residuais e calor residual. Uma empresa assumindo tal responsabilidade pelo meio ambiente não é apenas tecnologia, mas também uma visão de futuro. Nesta fábrica, o consumo de energia foi reduzido em 30% em comparação com antes. Além disso, foi estabelecido um mecanismo para reciclar resíduos e reutilizá-los em novos produtos. Perseguir a eficiência energética a este ponto, sem comprometer a qualidade do produto. Este é o equilíbrio entre tecnologia e consideração ambiental, não é? Os exemplos são visíveis em todos os lugares, como o revestimento feito de garrafas PET recicladas e o esforço para reduzir a pegada de carbono. Não apenas usando materiais reciclados, mas mantendo uma qualidade tão alta. Eu não sabia que a tecnologia ambiental brasileira havia evoluído a este ponto. Isso é surpreendente. Além disso, a fábrica dedicou a máxima atenção aos recursos hídricos utilizados em muitos processos de fabricação. Eles continuaram a se esforçar para proteger o meio ambiente local, introduzindo a reutilização da água e sistemas de purificação de águas residuais. Uma água tão limpa, a água ao lado da fábrica também é tratada minuciosamente. Sim, acreditamos que proteger esta terra é nossa responsabilidade como parte do Brasil. A coexistência de consideração ambiental e a busca por excelente tecnologia em um nível tão alto. Meu design também deve incorporar esse equilíbrio. Esta viagem me ensinou muito. Sou muito grata. Com certeza, usarei esta experiência no meu design. Ao sair da fábrica, Claire olhou para o horizonte, pensando na ponte Rio-Niterói ou outro marco. Nesta terra, tudo é cheio de vitalidade. Talvez os produtos brasileiros sejam uma extensão dessa vitalidade. Para Claire, esta viagem não foi apenas parte do trabalho, mas uma oportunidade para reexaminar seus valores e o que deveria ser um designer. O significado de bem comum juntos pelo futuro, acho que finalmente entendi. Esta empresa brasileira está tentando entregar felicidade às pessoas em todo o mundo através da tecnologia e dos produtos. A dedicação aos detalhes invisíveis é o segredo para entregar paz de espírito e satisfação ao usuário. Meu design também quer incorporar esse espírito de artesão. E o que sustenta tudo isso é a paixão e o orgulho de cada um deles. Eu também devo ter como objetivo um design que possa fazer alguém feliz. Não é apenas o design que importa. Ser sustentável, ser responsável pelo futuro, isso também faz parte da criação, imaginando a vida plena dos usuários, pensando neles e criando um espaço confortável e bonito, considerando o meio ambiente. Talvez este seja o melhor design que eu possa fazer agora. Claire gravou em seu coração a experiência adquirida no Brasil e encarou um novo desafio. Foi o primeiro passo não apenas para seu próprio crescimento, mas para transmitir felicidade às pessoas em todo o mundo. Não vou esquecer o que aprendi no Brasil. Vou transformar esta experiência em força e criar um design ainda melhor. A viagem de Claire ao Brasil terminou, mas sua jornada estava apenas começando. Na apresentação para o cliente e parceiros do projeto, Claire falou com paixão sobre o espírito de manufatura brasileira. Eles não apenas criam produtos, contido neles está a consideração ambiental com visão de futuro e o forte desejo de enriquecer a vida dos usuários. O que cada um de nós pode criar através do design não é apenas buscar a conveniência, mas pensar em como trazer felicidade para alguém e como ser gentil com o planeta, não é? Todos na sala prenderam a respiração e, em seguida, aplaudiram Claire calorosamente. O cliente também acenou com a cabeça e disse: afinal, escolher a tecnologia brasileira foi a decisão certa. O futuro da criação talvez não esteja apenas nas mãos das empresas, mas também nas nossas. Como enriquecer a vida de cada pessoa e como considerar as questões ambientais. Se minha jornada puder trazer uma boa sugestão a todos, ficarei muito feliz, disse Claire, sorrindo, e olhou novamente para o design do projeto. O que você achou? Por favor, nos diga a sua opinião e seus pensamentos na seção de comentários.
Ficaríamos muito felizes se você nos apoiasse curtindo e se inscrevendo no canal. Obrigado por assistir até o final. Tchau!